Viva! Como é que vai? Então, que tal? Cá estamos. Será que isto já começou? Acho que sim. Cá estamos pontualmente às 19h04, mais uma vez, com o Dr. João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica. João. Não, pá, doutor, eu não vou fazer isso, pá, porque eu não vou estar a falar com o próximo presidente do Benfica a dizer: olá, João. Não, vai ser. Vamos ter aqui a primeira discussão online por causa disto, pá. É João para efeitos de entrevista. Isto é uma conversa entre benfiquistas e, portanto, deixamos os formalismos à parte. O que vai acontecer é que vai-te custar um bocadinho, não, mas pronto. O que vai acontecer é que eu vou evitar a forma. Vai ver. Vamos fazer assim. Então, deixe-me lá, já enquanto os nossos companheiros se vão aqui juntando para nos fazer perguntas, deixe-me fazer a primeira, que é: eu admiro a sua frescura física, que é para quem está a fazer, não está cansado de percorrer o país em campanha eleitoral, casas do Benfica. Não, pá, estou muito animado. Fiz já várias voltas pelo país. Estive no centro, já estive no norte e esta semana tive 3 dias no Alentejo e venho muito animado com a recepção que tive em várias casas e em vários locais com benfiquistas e principalmente por ter a oportunidade de estar a discutir o Benfica e de estar a falar do clube, do passado, onde é que nós projetamos estar no futuro. E, portanto, estas voltas, ao contrário de me cansar, dão mais energia e fico mais animado e espero vir a fazer outra daqui a pouco tempo. Ótimo, excelente. Vamos a isso, porque vai retomar, não é? Esta semana retoma esse périplo. Esta semana conto ir a uma ou duas casas do Benfica, ainda estamos a ver quais, e obviamente temos que analisar isto em função da eleição que o país vai ter, mas a ideia é ir a uma ou duas casas ainda. Muito bem. Vamos à nossa primeira pergunta, que é do nosso consórcio Tiago. É verdade, esqueci-me de me apresentar. Sou o sócio 2049 do Sport Lisboa e Benfica. Boa tarde. Vamos a isso, Tiago. Tiago, deve estar a estabelecer a ligação a qualquer momento, não é isso? É isso mesmo. E eu acho que vou ter que enganhar um bocadinho, sim. Enganhar um bocadinho. Vou enganhar o Tiago. Okay. Melhor dupla de defesas centrais do Benfica. Ora, vamos lá ver. Eu, no meu tempo, os que eu vi... Os que tu viste. Ricardo Gomes e Moser. É uma pergunta feita à queima-roupa, atenção. Sim. À queima-roupa, assim, de repente, Ricardo Gomes e Moser, foi os que eu vi, não é? Sim. Mas eu ainda sou do tempo do Humberto e do Bastos Lopes. Sim. É difícil dizer, de facto. Depois tivemos várias... deixa-me lá ver. Eu não sei se eu precisava de 2 horas para pensar nisto, mas sim, eu acho que daqui eu vi o Gamarra, coitado, que estava numa equipa toda estraçalhada, mas ainda vi o Gamarra fazer uns cortes, mas isso não era dublão, jogava sozinho. Exatamente. Eu, para mim, me lembro de ver Ricardo Gomes e Moser era com entusiasmo. E com uma grande admiração pelo Humberto. Eu acho que se pudéssemos jogar com 3 centrais, eu juntava Humberto, mas Ricardo Gomes e Moser foi a dupla que eu me lembro de. Infelizmente já não sou do tempo do Germano e enfim, toda essa geração de ouro. E neste momento está o Tiago a enganhar a olhar para nós, não é isso, Tiago? Exatamente. Olá, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Tiago. Eu tinha aqui uma pergunta que era relativamente a um tema recentemente polémico, que são os equipamentos, e gostava de perguntar ao João se pensa que é possível comercial e contratualmente garantir que o fornecedor de equipamentos do clube, que os mesmos respeitem a história e a tradição do clube, nomeadamente o principal, que é vermelho e branco, e o alternativo, que sempre foi branco e vermelho. Eu acho que uma das coisas que é muito importante tem a ver com a história e com o emblema do clube. E, portanto, uma das propostas que eu vou fazer aos sócios em sede do projeto de estatutos que será apresentado é que, por exemplo, a alteração do emblema do clube seja aprovado pelos sócios em Assembleia Geral. Acho que temos que olhar para isto mais do que uma operação de merchandising, como algo que faz parte da nossa história. E mais uma vez, ninguém vai comprar uma camisola do Benfica na China porque se altera o símbolo ou porque se alteram as cores. Compra-se uma camisola do Benfica porque o Benfica tem vitórias internacionais e tem jogadores internacionais. Portanto, pensar de outra maneira é querer construir a casa pelo telhado. Exatamente. Ok. Obrigado, Tiago. Esclarecido. Obrigado. Também eu fiquei. Obrigado, Tiago. Obrigado pela pergunta. E agora é a nossa consócia Joana. Acho que vamos poder falar com a Joana a qualquer momento. Aí está ela.
Como vai, Joana? Olá, boa tarde, João. Olá, boa tarde, Ricardo. Olá, Joana. Daqui sócio número 1904-7. Gosto de dizer assim, está bem? Então, a minha pergunta são duas, mas tem um seguimento uma com a outra. Basicamente, gostaria de saber se o João está a pensar rever o número de votos que cada associado tem. E isto leva-me à segunda pergunta, que é aquilo que se tem visto do passado e aquilo que eu sinto das redes sociais, é que os sócios mais antigos e, por consequente, quem tem mais votos, tem tendencialmente votado numa ótica contra a mudança em Luís Filipe Vieira. Então, como é que se convence estes sócios a votar em si? Obrigado, Joana. Obrigada. Indo diretamente à primeira pergunta, no projeto de revisão de estatutos que nós vamos apresentar, a nossa ideia é criar um escalão intermédio, nomeadamente entre os 20 e os 50 votos. Eu acho que deve continuar a haver uma diferenciação de votos pelos anos de dedicação ao clube, mas reconheço que entre os 20 e os 50 votos há a possibilidade de criar ali um escalão intermédio. Relativamente à tua segunda pergunta sobre os sócios mais antigos, eu não te chamo mais velhos, mais antigos do clube, aquilo que é muito importante garantir, quer aos sócios mais antigos, quer aos sócios mais novos, é que não vai haver uma mudança brusca quando eu for eleito presidente do Sport Lisboa Benfica. Eu já disse isto várias vezes. Primeiro, eu garanto estabilidade desportiva. É absolutamente fundamental que o Benfica seja campeão este ano. E, portanto, independentemente de ideias que eu tiver relativamente ao futebol, é com esta equipa que eu trabalharei, é com a estrutura montada que estiver montada que eu trabalharei, porque nós temos que ser campeões este ano, ainda para mais depois daquela eliminação da Champions que nos fez a todos dormir mal. E em segundo lugar, o que eu também garantirei aos benfiquistas é estabilidade financeira. Eu trabalho há vários meses com uma equipa de economistas e de gestores que estão a avaliar todos os cenários e, portanto, nós avaliámos desde o cenário mais otimista, que infelizmente já não se verifica com as receitas da Champions, até ao cenário mais pessimista, que pode passar inclusivamente pela cessação de toda a atividade. Vamos bater na madeira porque não queremos lá chegar, mas isto para te dizer que eu no dia seguinte estou preparado para pegar no clube, tenho uma equipa que estudou o clube e que vai agarrar nos assuntos com competência e com responsabilidade à altura da exigência que o Sport Lisboa Benfica merece. Obrigada. Obrigado. E já temos o Gonçalo em linha, parece-me. É isso, não é, Gonçalo? Estamos a ver o Gonçalo, mas ainda não estamos a ouvir o Gonçalo. Sim, sim. Queremos ter a experiência completa do Gonçalo. Acho que sim. Gonçalo, estás em mute. Oi? Agora sim. Agora sim. Agora sim, Gonçalo. Boa tarde. Agora já me ouvem? Penso que sim. Obrigado, Gonçalo. Sou sócio 93.657 e vinha então colocar a seguinte questão relativamente à estrutura do futebol. Portanto, o João já falou que irá ter a figura do diretor desportivo e eu gostaria de saber mais em concreto quais seriam as competências, portanto, a área de intervenção dessa figura do diretor desportivo. Obrigado, Gonçalo. Eu já comecei em parte a responder a essa pergunta, mas eu vou-te dizer, eu acho que o Benfica precisa de ter organização no seu futebol. E, portanto, tem que ter uma figura agregadora que tenha sob a sua responsabilidade a equipa principal, a equipa B, o scouting e depois que trabalhe com duas pessoas que tenham também, por um lado, tudo aquilo que tem a ver a planificação internacional, as parcerias internacionais que o Benfica poderá desenvolver e que fazem parte do meu programa, as relações com a UEFA, com a FIFA, com a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga, a IPTJ, etc. E depois também o responsável pela formação, que é uma área absolutamente fundamental do meu clube. Aquilo que é importante num diretor desportivo é garantir a identidade do futebol do Benfica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós não podemos ter um projeto a 2 anos para o futebol. Neste momento temos um projeto a 2 anos. Eu quero um projeto a 4 ou 8 anos para o futebol que garanta a identidade do futebol do Benfica e que seja este responsável que vai definir a visão de longo prazo, juntamente, obviamente, com o Presidente, e que vai ser ele a definir a estrutura, a escolher o treinador quando sair um treinador e, portanto, que garanta esta identidade para além do treinador do momento. E com organização, com competência e com uma definição clara das responsabilidades de cada um,
o Benfica pode não só organizar-se melhor, mas permitir uma melhor gestão de recursos e, com isso, chegar mais longe, nomeadamente no plano europeu. Muitíssimo obrigado. Nós é que Pela palestra. Obrigado. Nós é que agradecemos o contributo, Gonçalo. E agora temos o Ivan à espera para entrar. Aí está ele. Aí está o Ivan. Olá, boa tarde. Tudo bem? Daqui sócio 19.024. A pergunta que eu queria fazer, na verdade, são duas, mas acho que estão bem coordenadas uma com a outra. A primeira é o que é que podemos fazer para deixarmos de ter este quase sentimento que nos revolta um bocadinho de vergonha pelas notícias que constantemente rodeiam o nosso clube, e o que é que podemos fazer para finalmente devolver o orgulho que temos que ter todos em ser do Benfica. E acho que é muito por aí que passa a minha pergunta, e obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigado, Ivan. Obrigado. Olha, Ivan, eu não vou fazer qualquer comentário sobre casos que não envolvam o Sport Lisboa e Benfica. Aquilo que eu te digo é que, tal como todos os benfiquistas, estamos cansados de títulos de jornais, aquilo que nós queremos é títulos desportivos. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é ter um presidente que esteja concentrado a 100% no Sport Lisboa e Benfica e que esteja concentrado em fazer do Benfica não só o maior clube nacional, que já é em prestígio e em dimensão, mas ganhando cá e principalmente chegando longe na Europa. A verdadeira dimensão do Benfica ganha-se com esta dimensão europeia. E é possível chegar mais longe na Europa com as receitas que nós temos, desde que haja uma gestão criteriosa dos recursos e que isto seja assumido como uma prioridade todos os anos e não apenas em anos eleitorais. E, portanto, é isso que nós temos que nos concentrar. A prioridade do Benfica tem que ser o sucesso desportivo e temos que ter um presidente e uma direção completamente focadas no sucesso desportivo, porque é esse o objetivo do clube. Ficou esclarecido, Ivan? Sempre. Sim. Obrigado pelo contributo. E agora temos o sócio António Simões. Será possível? Bem, se é o António Simões que eu estou a pensar, eu acho que tenho que me levantar para esta pergunta. Não posso estar sentado para... Trata-se de um campeão da Europa, atenção. Vamos então conversar com um campeão da Europa. Olá, Simões. Como vai, Sr. Simões? Passou bem? Eu agradeço a vossa atenção para comigo. Eu confesso, eu acho que foi muito. Não, nós é que agradecemos. Acredito, Sr. Simões, nós é que lhe agradecemos. É mais ao contrário. Sim. Eu sei que tenho muito esta ligação forte ao clube, mas foi bonito. Olha, eu agradeço imenso a vossa atenção, apenas para partilhar convosco este grande bocadinho de benfiquismo que nós estamos a assistir. E eu não resisti a dizer que sim. Não, eu quero conversar com esta gente. E, portanto, aqui estou eu. E vou aproveitar para fazer uma pergunta muito simples. Não parece que seja muito complicada, mas que me tem doído muito. Incomoda-me, que é nós sermos 6 milhões, parece que não há dúvida sobre isso. Pelo menos. Nem sempre somos os melhores, mas fomos sempre os maiores. Esse grande erro histórico do Sporting, em querer ter sido maior que nós, em vez de tentar ter sido melhor. Porque maior já há dono há muito tempo, desde que nasceu. Não se metam nisso, costumo eu dizer. Mas fazer-lhe esta simples pergunta, e exatamente por causa disso, por causa dessa maioria, e sermos tão grandes, não só no tamanho, mas também no sucesso, ter gente dentro do clube que tem uma camisola por baixo da verdadeira, que é vermelha, e que desempenha funções de grande relevância. Eu tenho muita pena que isso continue e gostava imenso. E é o desafio que eu ponho de, se andamos à procura de competência, que eu acho muito bem que deve ser esse o grande critério, mas que seja vermelho. Não é necessário ser todos. Eu não tenho nada contra. Nós devemos de ser
uns adversários dignos, mas não encontramos da mesma cor? Ou será que a inteligência só está noutra cor? Portanto, eu ponho esta questão, não é por uma questão de egoísmo, não é por uma questão de falta de civismo, mas é por uma questão de princípio, é uma questão de sentimento. É este sentimento que me leva a pôr-lhe esta questão. Eu peço desculpa. Ora, essa. Se calhar não ser a questão mais interessante, mas sabe uma coisa? Eu não consigo resistir a quem esteja num espaço que nos pertence, ainda com todo o respeito pelos outros. Apenas por isso. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Simões. meu caro amigo Simões. É sempre um prazer rever uma referência e uma das nossas grandes glórias. Muito obrigado. Eu, relativamente ao Benfica e às pessoas que trabalham no Benfica, já o disse antes, tenho uma posição muito clara. Aquilo que eu faço quando entro em qualquer organização é olhar para o que existe e mudar o que está mal e guardar o que está bem. E, portanto, a primeira medida que eu tomarei é pedir uma auditoria externa ao clube, que vai incidir sobre tudo. E, em face dessa auditoria externa que terá conclusões, eu decidirei quem é que são aqueles que estão no clube a defender os interesses do Benfica e quais são aqueles que não estão no clube a defender os interesses do Benfica. E, portanto, isto é um procedimento completamente normal, foi isso que eu fiz em todas as organizações quando comecei funções e o Benfica não será diferente. Acima de tudo estarão sempre os interesses do clube, acima de tudo estarão sempre os interesses do Benfica. Muito bem. Gostei imenso da sua resposta. Que não hajam mais dúvidas. O meu sentimento não resistiu de maneira nenhuma a um princípio que eu aprendi com os Colunas, os Costas Pereiras, os Germanos José Águas, gente que fez descer o Ângelo. Aqueles rapazes lá atrás não deixavam passar ninguém. E portanto, é impossível para mim não falar nunca deles. Porque eles é que fizeram crescer o grande clube que nós temos hoje. E é preciso, sempre que alguma decisão for tomada, ter sempre isso em conta. Portanto, porque eles são os pioneiros. Houve gente antes deles que também foram fantásticos. Mas caramba, esses fizeram algo que até hoje não foi possível. Eu tenho a grande esperança que com esse critério, com essa competência, com esse respeito, com esse sentimento, nós todos, mas todos, consigamos chegar lá. É esse o meu desejo. E sabe, eu já não tenho muito tempo. Os anos estão a passar muito rápido. Mas eu não gostava nada de ir embora sem ver isso. E tenho a grande esperança que o meu amigo possa ser essa grande referência e essa grande recuperação de princípios e valores que perdemos. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Simões, mas deixa só, antes de desligar, para lhe dizer, isto é uma conversa que nós já tivemos várias vezes e que tem a ver, de facto, com o benfiquismo. E eu acho que todos nós sentimos que gostamos de ver benfiquismo no clube, gostamos de ver benfiquismo em várias áreas do clube. E já tivemos esta conversa e eu gostava que houvesse um maior aproveitamento de grandes figuras que simbolizam o Benfica, que simbolizam os valores, a ética e as vitórias do Sport Lisboa Benfica. Essas figuras existem, acho que podem ser muito úteis ao clube, podem ser muito úteis no Seixal, podem ser muito úteis na estrutura do clube, e uma das coisas que eu farei é exatamente procurar integrar algumas dessas figuras em cargos onde faça sentido. Não vamos criar cargos artificiais, mas acho que há uma memória benfiquista tão grande e há uma transmissão de valores que é tão importante que com certeza que encontraremos lugar para grandes figuras do benfiquismo para estarem presentes mais frequentemente no clube e para serem uma inspiração, nomeadamente para os nossos jogadores da formação e que têm que crescer com esses exemplos sempre à frente. Muito bem. Sr. Presidente, permita-me uma coisa, uma pequenina nota. Primeiro,
o prazer que eu tenho, eu vou ter que lhe dar um abraço, ó, Ricardo. Desculpa. Eu sei que tenho que subir um bocadinho, como o Miguel é muito alto, mas o abraço, esse, não interessa o que eu tenho que subir, é grande. Eu tenho o tamanhão do diabo. E ao Presidente ter a esperança que seja o nosso Presidente, porque é fundamental que se perceba esse benfiquismo. Da outra vez eu dizia uma coisa que um amigo se calhar já ouviu, que é ser do Benfica não é uma escolha, era o que faltava. Não, é um sentimento. E nós temos que nos agarrar a ele, percebe? E, portanto, deixe-me desejar muitas felicidades. O Ricardo tem um jeitão para isto, não é? Não há nada a fazer. Penso que ele já fez isto antes, não é? Portanto, olha, o resto do programa é muito bom. Eu apenas quis fazer esta pequenina surpresa, mas a surpresa dentro do mesmo cesto, sem estragos, com a mesma cor, com os mesmos objetivos, com essa mesma vontade. E vou-lhe dizer, eu vou-lhe tratar por Presidente, peço desculpa, mas eu tenho muita esperança que o meu amigo vai ser Presidente do Benfica, que é dizer-lhe que eu não quero nada no Benfica a não ser que tenha triunfo. Eu não quero funções, o Benfica não me deve nada, mas perdoem, eu também não devo ao Benfica. E, portanto, eu não me quero aproveitar de nada, Sr. Presidente. Nada. O que eu quero é, se o senhor precisar, em qualquer circunstância, um pequeno advisor, um pequeno consultant, uma pequenina coisa qualquer, disponha. Sabe porquê? Porque nós somos do mesmo. Portanto, isto não custa nada. É isso mesmo, Simões. É o resto do programa bonito. Muito obrigado. Muito obrigado, Simões. Um grande abraço e muito obrigado. Foi uma honra, Sr. Simões. Muito obrigado. Dupla honra. Nada, a honra foi para mim estarmos a conversar convosco. E com todos os outros. Já eu estava a ouvir e gostei imenso. Muito obrigado. E continuaremos esta conversa, com certeza, em várias ocasiões. Muito obrigado. Obrigado. O resto do programa bom, feliz. Agradeço. Muito obrigado. Vamos ao nosso próximo consórcio. Um campeão da Europa. Se alguma vez me dissessem um campeão da Europa, me ia dizer: tu tens jeito para isto, ó rapaz? Ora bem, o nosso não próximo. Disse que era para a bola. Não disse que era para a bola, não é para a bola, não há hipótese. Bom, o nosso próximo consórcio é o Luís. É o nosso consórcio Luís, que já está em linha, acho eu. Luís, atenção, vai a seguir ao Sr. Simões. Portanto, na verdade, atenção, é uma coisa histórica, acredito que seja uma honra para si, Luís, porque o Sr. Simões faz-lhe uma assistência. Como aquela que ele fez, não sei se lembra, na final da Taça dos Campeões em 1968, quando ele desmarca o Eusébio, depois o Eusébio, ainda com dois adversários às cavalitas, chuta, o guarda-redes inglês defende e o Eusébio vai lá. Tiveste bem, pá. Sim, senhor, vai lá dar um tapinha, como quem diz. Defendeste um remate do maior. Exato. Sim, senhora. E não foi a única vez que o fez, não é? Não foi. Isso era muito correto. Vamos a isso, Luís. A sua questão. Muito obrigado, Ricardo. Primeiro que tudo, saudações para Ricardo e João. E estava a pensar exatamente nisso, de entrar a seguir ao Sr. Simões. Isto é realmente uma grande responsabilidade. Mas, João, eu gostaria que, se fosse possível, respondesse à pergunta. Caso tivesse a oportunidade de debater com o atual Presidente, quais seriam as principais questões, ou a principal questão que gostaria de ver esclarecida? Isso me permite muito rapidamente. Eu queria só agradecer-lhe uma situação que se verificou esta semana, foi o facto, a sua atitude face ao duro golpe que nós recebemos, ao duro golpe que sofremos na eliminação da Liga dos Campeões. O não aproveitamento disso, João, revela muito sobre a sua atitude e eu gostava de lhe agradecer por esse facto. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi de facto uma noite mal dormida por todos e nessas noites mal dormidas acho que o silêncio é sempre o melhor remédio antes da ressaca do dia seguinte. Relativamente à sua pergunta, o que eu acho muito importante é que haja debate entre todos aqueles que se candidatam à presidência do Benfica. Que o debate não seja apenas entre os candidatos que não o presidente. Nós temos hoje em dia várias candidaturas. Eu devo lhe dizer que candidaturas
que já trouxeram ideias muito positivas ao debate. Ideias muito positivas, já estamos a começar a debater coisas que já não fazíamos há algum tempo e, portanto, eu saúdo os outros candidatos que, de facto, têm contribuído para fazer aquilo que o Benfica sempre foi grande, que é ser um clube democrático e trazer essa democracia ao de cima. Agora, esta é uma democracia incompleta, porque para ser uma democracia completa nós temos que ter o presidente candidato a fazer parte desta discussão e desta troca de ideias. E, portanto, eu lanço aqui diretamente, mais uma vez, este desafio. Sr. Luís Filipe Vieira, não é por mim e pelos outros candidatos. É pelos donos do clube, pelos sócios do clube. São eles que merecem que venha a debate. E que venha a debate também para defender a sua obra e para defender as suas opções estratégicas. Indo à sua pergunta diretamente, eu tinha 3 ou 4 perguntas muito rápidas para fazer a Luís Filipe Vieira. A primeira é ele que explicasse esta gestão completamente errática ao nível do futebol, que se verifica nos últimos 3 anos. Passámos de um modelo completamente baseado na formação para um modelo em que agora nos baseamos em aquisições, quando no meio é que estava a virtude e nós ainda não conseguimos encontrar este modelo. Gostava que Luís Filipe Vieira viesse explicar uma OPA que foi declarada ilegal, com uma situação de conflito de interesses e que ainda não mereceu uma explicação por parte do presidente do Benfica. Gostava que Luís Filipe Vieira viesse falar sobre as demissões do presidente da Assembleia Geral do clube e do presidente da Assembleia Geral da SAD, e principalmente quando este segundo fez algumas considerações relativamente ao modo de funcionamento do clube e ao facto de ele não poder ser gerido por um homem só. E principalmente gostava que Luís Filipe Vieira viesse explicar aos donos do clube porque é que há 2 meses Domingos Soares de Oliveira disse que nós tínhamos que ter prudência porque não sabíamos o que é que aí vinha e, entretanto, gastámos 80 milhões de euros em reforços. E, portanto, há aqui explicações que os sócios têm que ser esclarecidos. Os sócios têm o direito de ouvir essas explicações e o atual presidente não se pode continuar a esconder nem atrás de um treinador, nem atrás de 2, 3, eu não sei quantos são, diretores de comunicação. Tem que vir falar diretamente para os sócios. É isso que eu espero que ele faça e espero ainda mais que o faça em conjunto com os outros candidatos vindo a debate. Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta, Luís. Foi um digno sucessor do Sr. Simões. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E temos agora o nosso consórcio Carlos para colocar a sua questão. Olá, boa noite. Não sei se me conseguem ouvir. Ouvimos perfeitamente. Olá, boa noite. Agradeço estarem nesta oportunidade. Estou ligado ao estrangeiro, sou imigrante. Também ouvi no primeiro camarote presidencial que também foi imigrante. Sou imigrante há vários anos. Onde é que está, Carlos? Onde? Neste momento a minha vida divide-se entre Bruxelas e Londres e, como tal, passo grande parte do meu tempo ou em Bruxelas e outra parte em Londres. E como para mim, por exemplo, a experiência de ver o Benfica é sempre uma experiência de ver o Benfica fora, porque eu vou a Portugal variedíssimas vezes só para ver o Benfica, fui a Zagreb, vou a Amsterdão, portanto, a minha experiência do Benfica é uma experiência internacional. Carlos, já foi à casa do Benfica de Bruxelas? Já fui, com certeza, então, está a brincar. Aquilo fica ao pé do melhor frango de churrasco aqui em Bruxelas, como é que eu poderia escapar essa oportunidade, por amor de Deus? E não se come mal, Come-se muito bem, não sei se eles me estão a ouvir, mas se estiverem a ouvir, come-se de facto muito bem, frango de churrasco perto da casa do Benfica em Bruxelas. Agora, seguindo a minha experiência do Benfica, que é uma experiência e de futebol, e eu já abordou um pouco este tema na primeira camarote presidencial, que é a minha experiência de ver futebol. Agora nos últimos anos no estrangeiro, seja da Premier League, seja agora aqui também em Bruxelas, que eu gosto de futebol, é diferente da experiência que eu tenho quando vou ao Estádio da Luz e vou recorrentemente, faço viagens para isso. E vejo com algum desagrado muitos adeptos a saírem antes dos jogos terminarem, vejo adeptos a chegarem em cima da hora do jogo, em Portugal. E vejo também muitos adeptos desinteressados do jogo, agarrados ao telemóvel, quando vejo, por exemplo, aqui fora, uma experiência diferente. O adepto chega mais cedo, o adepto quer estar junto, quer falar, Eu gostava e tinha muito interesse da sua parte, já abordou mais ou menos este tema no primeiro camarote presidencial, mas gostava que me pudesse dizer
O que é que planeia fazer para aumentar esta experiência, valorizar, será a palavra certa, valorizar a experiência do adepto que se desloca ao estádio, no meu caso desloco fazendo sempre milhares de quilómetros, que se desloca ao estádio para aproveitar esta experiência de viver o Benfica, que é uma grande paixão minha e como certo dos outros consórcios. Tem razão, eu já falei nisso e é algo que vai fazer parte do meu programa. Eu acho que nós temos que melhorar a experiência do dia de jogo e fazer, nomeadamente, que essa experiência não se resuma a 2 horas e meia, em que muitas vezes estamos no estádio e comemos à pressa. E eu gostava muito que nós voltássemos a um modelo em que nós pudéssemos ir mais cedo para o estádio e que tivéssemos uma zona no estádio onde, enquanto adeptos do Benfica, permanecêssemos e com isso estivéssemos a conviver durante mais tempo do que aquele que passamos sentados nas cadeiras. E, portanto, uma das propostas que eu vou fazer é de criar uma zona do adepto, uma fan zone 2.0, que tenha um conjunto de, não só de entretenimentos, mas também de jogos com aproveitamento de tecnologias digital, com o envolvimento das casas do Benfica, e que no fundo seja não só um gerador de receitas para o clube no perímetro do estádio, evitando que as pessoas se espalhem por outros sítios, mas por outro lado também seja uma comunhão do benfiquismo e que seja também essa comunhão do benfiquismo principalmente para muitas das pessoas que vêm de fora. Eu andei pelas casas do Benfica e de facto eu tenho a sorte de viver em Lisboa e portanto demoro um quarto de hora até ao estádio, mas as pessoas que vêm de longe, as pessoas que passam 4, 5 e mais horas, não é? Havia um sócio de Viseu que me dizia que chegava às 4 ou 5 da manhã depois de um jogo do Benfica, principalmente quando fica a horas que não são muito convenientes. E, portanto, para todos os benfiquistas de Lisboa, mas também para os que vêm de fora, melhorar a experiência de dia de jogo é fundamental. E, portanto, para isso tem que começar antes. Temos que criar um espaço que também seja atrativo não só para o adepto, mas também para as suas famílias. Isso fará parte do meu programa, será detalhado no meu programa, mas concordo absolutamente consigo. O futebol hoje em dia não pode ser um desporto que se consome em 2 horas. Tem que ser uma experiência. E é a experiência que faz com que o adepto permaneça mais tempo no estádio ou à volta do estádio e que com isso também gere mais receitas para o clube, e esse é um dos projetos que fará parte do meu programa que apresentarei dentro de dias. Agradeço-te imenso o tempo, agradeço também ao Ricardo e por dar esta oportunidade e pronto, agora aqui um bocado mais tarde do que em Lisboa, se calhar vou-me deitar e agradeço imenso todas estas coisas. Faz muito bem. Obrigado. Aproveita o bom tempo de Bruxelas, deve estar bom tempo. Está um sol formidável. Está Muito obrigado. Um grande abraço. Agradeço-lhe, Carlos. Sabe que realmente a experiência de ver o Benfica no estrangeiro é não só ir aos estádios onde o Benfica joga, claro, mas também ver o Benfica no estrangeiro quando estamos lá fora e temos de o ver na televisão. Uma vez eu estava em Nova Iorque, agora conto muito rapidamente, é uma história, enfim, se calhar não é muito interessante, mas enfim, estava em Nova Iorque com a minha mulher, o Benfica jogava, eu disse, eu não consigo, em Manhattan não consigo ver o jogo, temos de ir a Newark. Em Newark temos de apanhar o comboio, vamos perder a tarde toda, é um jogo importante. Claro que é um jogo importante. Era um jogo de pré-época com o Sion. E, portanto, fomos para Newark, lá para a Rua dos Portugueses, eles tinham um ecrã gigante, e foi isto. Basicamente, eu acho que, em princípio, a minha mulher não está a ver isto, não é? Hoje ela descobre que era um jogo de pré-época com o Sion. É melhor não estar largado. Sim, é melhor não. Mas a experiência de facto de viver o Benfica no estrangeiro é extraordinária. Eu fui imigrante em França durante 5 anos e celebrei 2 títulos do Benfica em Paris. As imagens assim, correm, quando assim que notícias põem essas imagens... Ricardo, mas aqui era exatamente aquilo que se passava. Nós saíamos e de repente... de um momento para o outro, os franceses não sabiam o que é que estava a acontecer. Exatamente. Porque nós transformávamos ali a zona do Arco do Triunfo, claro, a parte de cima do Champs-Élysées, transformámos aquilo no Marquinhos Pombal. Pois claro. Que eram 1.000 ou 2.000 pessoas a festejar. Aquilo foi feito para nós. Não havia mais dizer, se é Arco do Triunfo, para aí é que havia de ser. Não, mas é muito especial viver o Benfica no estrangeiro e principalmente as grandes vitórias. É verdade. E agora o nosso consórcio José Rui vai continuar a nossa conversa. Eu acho que ele tem o polegar mesmo em frente à câmara. Mas... Agora penso que já não está. Não sei se me estão a ouvir. Ainda está. A imagem está parada no polegar. Eu receio que a sua impressão digital não esteja a correr o país inteiro. Zé Rui. Esperemos que não.
Não, atenção, a imagem. E agora? Já está? Está bem. Boa tarde a ambos. Antes de mais, queria dar os parabéns ao João por se constituir como uma alternativa para a liderança do nosso Benfica, e acho eu que bem precisamos. Já um pouco em linha, diretamente às questões, são 3 questões, mas que estão relacionadas, um pouco em linha com o que o João já tinha referido há pouco, sobre a auditoria externa e as decisões que depois vai tomar. Essencialmente, o que é que eu acho que é importante para os benfiquistas também saberem e conhecerem um pouco mais das ideias do João. Relativamente à SAD, portanto à SAD do clube, o João acha que, por exemplo, o Rui Costa e o Dr. Domingos Soares Oliveira teriam condições para continuar na SAD, havendo uma outra direção, uma outra liderança no clube. A outra questão também tem a ver com os restantes administradores e, portanto, além destes 2, os outros 3, incluindo o Presidente, também fazem parte do Conselho de Administração da SAD. Eles têm condições para continuar? Qual é que é a posição do João relativamente a essa eventualidade? Porque não me pareceu claro que o João já tivesse uma decisão sobre quais são os destinos que tem para a SAD e o que é que o clube, como principal acionista, pretende fazer. Penso que essencialmente é isto. E muito obrigado uma vez mais. Respondendo diretamente à tua questão, relativamente a Domingos Soares de Oliveira, eu já abordei esta questão antes e respondi antes. Eu tomo as decisões quando entro nas empresas com base naquilo que eu vejo e com base na avaliação que vou fazer de cada uma das situações. E vou fazê-lo depois de fazer uma auditoria externa ao clube, que me vai, obviamente, dar as indicações de que eu preciso para quem está bem no clube e quem não está bem no clube. Quem estiver fica, quem não estiver sai. É tão simples quanto isso. Os interesses do Benfica estarão acima de tudo e eu tomarei as decisões que tiver que tomar relativamente a isso. Quanto a Rui Costa é uma das grandes referências do Benfica. Tem tido um papel discreto nos últimos anos no clube. Parece que agora está a assumir um papel de maior protagonismo e, portanto, eu gostava de o ver a assumir este protagonismo e gostava que ele fosse verdadeiramente alguém que trabalhasse com o treinador. O próprio Jorge Jesus disse que, parece-me que disse há uns tempos, que a única pessoa que percebia de futebol na SAD, que era Rui Costa, e, portanto, o que eu espero é que ele trabalhe com Jorge Jesus e que nos ajude a ganhar. Mais uma vez, nós temos que ganhar o campeonato. Não podemos perder mais tempo e, portanto, todos aqueles que estiverem no clube para ajudar a ganhar serão muito bem-vindos. Relativamente aos outros administradores da SAD que tu mencionaste, esses administradores serão indicados pelo clube. Portanto, os que estão lá neste momento, quando eu for eleito, serão obviamente substituídos por membros, por outros elementos que sejam indicados pela nova direção. Muito obrigado, Zé. Obrigado eu. Obrigado. Um abraço, tudo a correr bem. Obrigado, igualmente. Já temos em espera um consórcio que se identifica apenas como Gonçalves, não é? É o Gonçalves, que acredito que esteja a aparecer a qualquer momento. Alô, consórcio Gonçalves. Não está ainda, pois não temos alguma dificuldade. Ok, enquanto não aparece o Gonçalves, continuando isto, melhor guarda-redes. Melhor guarda-redes. Eu conheci e abracei Michel Perrodome, tive essa oportunidade. Eu adoro o Bento, como é óbvio, adoro o Bento. Foi dos que eu vi, estou a falar dos que eu vi jogar, né? Adoro o Bento. Mas o Michel Perrodome, eu acho que ele fazia coisas sobre-humanas. Nunca tinha visto uma coisa assim. Tive a oportunidade de o conhecer quando eu escrevia o programa do Herman e o Michel Perrodome foi convidado e eu fiquei evidentemente deslumbrado. Fiquei surpreendidíssimo porque Michel Perrodome tinha adquirido um hábito com alguns jogadores suecos que há uma forma de tabaco que se enrola numa espécie de uma pequenina minhoca, enfia-se no lábio e fica-se assim com... E durante algum tempo o Michel Perrodome esteve a falar comigo assim, porque estava de facto a absorver a nicotina.
ainda assim, foi uma das experiências da minha vida falar com aquele super-homem. Talvez eu assim de repente fazia a minha menção honrosa a Manuel Galrinho Bento e se calhar dizia Michel Perdão. Estamos de acordo. Epá, temos que arranjar aqui uma coisa em que nós não estamos de acordo. Agora, na próxima ocasião, faças-me tu uma pergunta para ver se não estamos de acordo. Eu também acho que Perdomo, para mim, ainda para mais tive a oportunidade de o ver jogar e principalmente em circunstâncias muito difíceis. Muito difíceis. A equipa não era propriamente uma grande equipa era. E ele resolvia-nos jogos sozinhos, não é? Exatamente. Portanto, para mim... Não tinha à frente o guarda-redes que eu vi jogar no Benfica. Uma defesa italiana, não é? Não tinha. O Gonçalves, eu acho que o Gonçalves temos um problema com o Gonçalves, não é? Gonçalves? Eu acho que vamos avançar para a Sónia. Sónia, uma outra consócia nossa, que é a Sónia. O que é que o Gonçalves terá feito à sua internet para não conseguir participar? Estamos à espera da Sónia. Às tantas o problema é da nossa internet, não é? A Sónia continua sem imagem. Continua sem imagem. Nem som. E assim não se consegue desfrutar da companhia da Sónia. Aí está, agora sim. Agora temos a Sónia. Sim, senhora. Boa noite. Boa tarde. Como vai? Passou bem, Sónia? Boa tarde. Tudo bem? João, queria perguntar-lhe que cada vez mais as mulheres procuram futebol. Eu sou benfiquista desde que nasci. Porque nasci em Benfica e porque o meu pai me incutiu esse espírito, porque até aos 5 anos sempre fui com ele ao Estádio da Luz ver os jogos. Eu tenho 49 anos, por isso sempre acompanhei o meu pai e sempre, a nível de futebol, tudo o que havia no Benfica. Minha questão aqui é, no sentido de, cada vez mais há mulheres, se pensa fazer alguma coisa em relação às mulheres que assistem, que gostam de futebol, tanto como aos homens, porque há as claques masculinas, mas a nível de feminino há pouquíssima coisa que eu saiba. Se pensa fazer alguma coisa em relação a isso. Obrigado, Sónia. O que eu acho que nós temos que criar é condições para que o futebol seja, de facto, um espetáculo atrativo para todos, para homens e para mulheres. Felizmente hoje eu já vejo mais mulheres no estádio e é algo que nós temos que continuar a incentivar. E algumas das coisas que eu já falei aqui, nomeadamente melhorar a experiência do dia de jogo, criar incentivos para que as famílias vão, criar incentivos para que as pessoas passem mais tempo à volta do estádio nos dias do jogo, eu acho que vão acabar por atrair muito mais público, incluindo muito mais mulheres. A percentagem de sócios do Sporting e Benfica de mulheres ainda é muito baixa, como sabe, e portanto eu tenho muitas mulheres na família que gostam de bola, que também acham que são treinadoras de bancada, portanto também sei o que isso é e devo dizer que cada vez acertam mais até do que nós nas coisas, pelo menos têm um bocadinho mais de ponderação e menos emoção, e portanto gostava muito que o número de sócios do Benfica aumentasse para além dos números que são hoje e farei aquilo que puder para que isso aconteça. Obrigada, João. Obrigada, Ricardo. Ora essa, nós é que agradecemos. Obrigado. Obrigada. No outro dia estava a ver um jogo do futebol feminino do Benfica na Benfica TV e a gente espeta as cabazadas de 20-0, porque há muitos golos sempre ali. Há muitos golos, é uma alegria constante. Vamos agora falar com o nosso consócio Rui Monteiro, que creio que está já pronto para se juntar a nós. Rui Monteiro, a menos que esteja juntamente com o Gonçalves neste buraco negro cibernético onde se enfiaram os dois, não é? Há aqui... Já está connosco. É o Rui. Boa tarde. Rui, boa tarde. Rui? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Ricardo. Muito obrigado por esta oportunidade. Pela decoração da sua casa, Rui. Isto é a minha cave. Nós aqui em Boston estamos a trabalhar de casa já há algum tempo. Então a minha última alternativa foi juntar o útil ao agradável, ter reuniões e tocar aos meus colegas o que é o Benfica. Tenho aqui algumas coisas muito poucas, bem. Alguns equipamentos. Vir lá a câmara. Algumas coisas não. Você tem aí quase um mini museu. Tenha paciência, isso é a Casa Museu Rui Monteiro de Boston. Desculpe lá. É um bocadinho. Estou a tentar, sim. Eu cobrava para as pessoas visitarem a sua cave, Rui. Muito obrigado. Uma das perguntas que eu tenho é, falámos já sobre como é que é a candidatura e a coragem que é preciso neste momento para
para fazer face a todos os interesses instalados. O que eu gostava de saber é, tem havido outras boas ideias de algumas candidaturas. Como é que pensa juntar e agregar isto à volta para que possamos ver no João um único candidato? E depois, a talho de foice, porque eu já vi que estão aqui a fazer perguntas sobre os melhores 11 de sempre. Gostava que qual foi o melhor lateral esquerdo, que é a posição que eu mais gosto. Central já responderam, mas pudessem também responder ao lateral esquerdo. Muito obrigado, saudações. Respondo à primeira questão e depois respondemos ao mesmo tempo à segunda, que é para isto não parecer que a gente estamos alinhados. Relativamente às candidaturas, eu acho que tem sido muito positivo este debate, como já disse. Acho que há muito boas ideias que já vieram da candidatura de Rui Gomes da Silva e do Movimento Servir Benfica. E, portanto, são factos muito positivos. Eu espero aproveitar algumas delas e disso darei, obviamente, a devida publicidade e o mérito a quem as deve. Acho que ainda estamos há algum tempo das eleições. Eu estou um bocadinho mais atrasado do que os outros, ainda não apresentei o programa. A razão pela qual eu não apresentei o programa é porque eu tenho andado de norte a sul ainda a ouvir os sócios e a conversar e a trocar impressões. Isso tem sido muito positivo porque algumas das ideias que eu tenho recolhido dos sócios vão estar integradas no programa. Espero apresentá-lo dentro de pouco tempo. Isto para dizer o quê? Que nós temos que apresentar o programa, temos que continuar com esta discussão. Esperamos que esta discussão também tenha a participação do Presidente, pessoalmente, ou seja, que ele pessoalmente venha discutir e venha apresentar-se aos benfiquistas e que depois as coisas correrão o seu curso normal. Mas desde já o facto de haverem 3 candidaturas que estão a discutir o Benfica, que estão a avançar com ideias e que estão genuinamente interessadas em contribuir para este debate, parece-me algo muito positivo. Relativamente à segunda pergunta, que é sobre o defesa esquerdo, espera aí, vamos repetir, vamos responder ao mesmo tempo. Vamos lá ver, é uma posição difícil, vamos lá ver. Eu em princípio não vamos concordar. Não vamos concordar, ok. 1, 2, 3, Pietra. António Veloso, mas eu estava a encarar o Pietra como lateral direito. Eu disse Veloso porque o Veloso era polivalente. O Veloso jogava na direita, na esquerda, até jogava a central, jogava a trinco. Eu sei que tivemos ali, é uma posição difícil porque tivemos Stefan Schwarz, tivemos vários jogadores, muitos jogadores. Mas eu lembro, há ali um momento no Benfica em que António Veloso é capitão, é uma figura de uma referência fortíssima, ele está presente na meia-final com o Marselha e se calhar eu acho que pela longevidade, por tudo o que deu ao Benfica, eu votaria António Veloso, mas já vi que Não, eu gostava muito da garra do Pietra. Sim, eu também. Gostava muito da garra, acho que é um jogador que simboliza sem não há dúvida a mística e a garra do Benfica, que a mim me marcou numa época. Não há dúvida. Reconheço ao Veloso essa polivalência. O Pietra só não mordia nos adversários porque as regras não permitem, não é? Porque ele realmente andava atrás deles. São dois grandes, são dois grandes jogadores, duas grandes figuras do Benfica que eu acho que encarnam a raça e o querer que nós gostávamos de ver em todos os jogos. Mas, Rui, desculpa lá, o Rui não vai embora sem dizer qual é o seu. Tem alguns, assim, por uma questão de simbolismo, porque também ter festejado muito às celebrações do Tetra, tenho que reconhecer o Eliseu, porque, apesar de tudo, como as coisas estão, e apesar de quando eu tinha a oportunidade de estar no Estádio da Luz, às vezes não dizia sempre as melhores coisas sobre ele, mas agora tenho que reconhecer que era um grande jogador. E pela mística que trouxe também merece. E a maneira como ele andava de moto ainda por cima. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Adeus, muito obrigado pela sua participação. Vamos agora falar com o Nuno Pedro, nosso consórcio Nuno Pedro. Olá. Está em linha. Como vai? Está em linha e está acompanhado, Nuno Pedro. Estou aqui com outra consórcia do Benfica também. Negativos. João. Está-nos a ligar de onde? Lisboa, Loures. Certo. Ok. João, bem-vindo a este clube também. Conto consigo. O Ricardo já o acompanho desde o Konami Vesquinho, portanto, já há uns anos valentes. Coloquei uma questão que o João, entretanto, já tinha respondido e gostava de saber também qual é a posição do João em relação à Assembleia dia 25, nesta sexta-feira, no relatório de contas. Eu acabei de completar uma série de perguntas relativamente ao relatório e contas do clube.
Julgo que a situação relativamente ao relatório de contas do clube não me merece tanta preocupação como algumas dúvidas que eu tenho relativamente ao relatório de contas da SAD. Relativamente à SAD, há ali aspectos que são obviamente positivos, nós temos resultados positivos, em Portugal somos a única SAD em que os capitais próprios não são inferiores ao capital social, houve uma diminuição da dívida bancária, portanto há ali aspectos positivos, sem dúvida, e que têm que ser inegáveis. Agora, preocupam-me várias coisas. Preocupa-me, no caso da SAD, que existe uma dependência muito grande relativamente às receitas da Champions, e essas receitas da Champions já não as vamos ter este ano. Portanto, esse é um aspecto preocupante, e principalmente preocupa-me isso face à folha salarial do plantel. E vamos ver como é que este aspecto vai ficar agora quando se fecharem as contratações. Julgo que foi feito, na medida do possível, um bom trabalho a nível das receitas operacionais, mesmo que haja uma diminuição, temos que ver com uma situação de pandemia, mas preocupa-me daqui para o futuro como é que nós vamos lidar com esta situação das receitas operacionais, e parece-me que não há aqui muita margem para aumentar as receitas operacionais, e isso é um motivo que me preocupa. Preocupa-me o valor elevado das comissões, mas esse valor elevado das comissões e agenciamento é uma coisa que não é apenas do Benfica, que acontece obviamente em todos os clubes, mas que obviamente onera as contas da SAD. E finalmente, preocupa-me que, mesmo que estejamos a fazer boas operações e boas transações de atletas agora para aproveitar oportunidades de mercado, preocupa-me o impacto que isto vai ter nos anos seguintes e nos exercícios seguintes. E, portanto, isto são tudo questões que eu gostava que fossem esclarecidas, que eu gostava que fossem debatidas com o Presidente, principalmente face à situação com que nós vamos ficar depois daquela noite mal dormida em que nós fomos afastados da Champions. E gostava que estes temas fossem, de uma forma construtiva, debatida por todos os candidatos, porque são temas absolutamente fundamentais para o futuro do clube e em que o debate e o esclarecimento dos sócios é vital. Ok. Obrigado. Despeço-me também do Ricardo e aproveito e despeço do Sr. Presidente, porque eu, à semelhança do Simão, estou a contar consigo também. Muito obrigado. Muito obrigado, consórcio. Adeus, obrigado. Boa tarde. E vamos avançar para o Sérgio, não é isso? Sérgio, diz aqui, Sérgio Benfica Independente. Eu duvido que este seja o seu nome, não é? O senhor ser Benfica da parte da mãe e Independente da parte do pai. Não é possível, pois não, Sérgio? Não. Olá, Ricardo. Olá, João. Olá, Sérgio. Sou Sérgio Engrácia, sócio do Benfica. Tenho um projeto que é o Benfica Independente. Mas queria fazer uma nota, que realmente os títulos que interessam não é o senhor ou o doutor, mas sim os desportivos. Depois dizer que gostei muito conforme como apresentam isto, quando diz conversa à Benfica entre o Ricardo e o João, gostei muito e acho que, para quem conhece, eu tive um projeto que era o Conversas à Benfica e, portanto, gostei muito de terem usado estas palavras. Depois queria perguntar ao João se o João sócio votava no João candidato para presidente da SAD ou para presidente do clube, porque são coisas bastante diferentes. E obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos. Obrigado, Sérgio. Eu se votasse, votava no João Noronha Lopes como presidente do clube e como presidente da SAD. O João Noronha Lopes está preparado para ser presidente do clube e está preparado para ser presidente da SAD. Acho que é preciso ambição, é preciso sonho, é preciso mudarmos aquilo que no Benfica tem sido a gestão desportiva, a gestão de outros aspectos relativamente à vida do clube,
faz-nos falta mais transparência, acho que temos que pôr os sócios no centro da vida do clube, e isso é coisas que o João Noronha Lopes fará enquanto presidente do clube, e relativamente à gestão desportiva, acho que com uma boa equipa, com uma visão de longo prazo, o João Noronha Lopes, presidente da SAD, poderá levar o Benfica a voar mais alto e principalmente a ir muito mais longe na Europa, porque a nossa dimensão só se consegue verdadeiramente preencher com vitórias na Europa, e é isso que eu quero fazer enquanto presidente do Sport Lisboa Benfica. Ou seja, e só dizer uma coisa, e estás muito bem acompanhado, tens aí Manuel Galrinho Bento atrás de ti. Está no estúdio Manuel Bento, não é isso, Sérgio? É verdade, é verdade. As luvas foram tocadas pelo Manuel Bento? Não, é uma forma de homenagem. Está bem, não. Eu pensei que eram luvas mesmo do... Não, porque eu sou do Barreiro e o Manuel Bento é um filho da terra e então também, uma das melhores referências, do Benfica e claramente da terra. João, obrigado pela oportunidade e Ricardo, um grande abraço. Espero ouvir-te e ver-te em breve num dos nossos projetos. Ao João vou ter a oportunidade, se tudo correr como nós combinamos, e ao Ricardo também, espero em breve poder ver-te e ouvir-te. Quando quiser, Sérgio, aqui a nossa produção deixa-lhe o meu e-mail e a gente combina isso. Pode ser? Bem. Obrigado, Ricardo. Obrigado, João. Obrigado. Um abraço. Obrigado. E acho que é isto. Acho que vamos ter de acabar por hoje. Oh, João, eu não queria... Ainda ficávamos aqui mais um bocado, não é? Ainda por cima aquele jogo das posições no campo era engraçado. Pá, mas eu sabe o que é que eu gostava de ouvir da sua parte também? Era um pouco de história do Benfica. Porque uma coisa que me fascina eu era muito novo, ainda assim estive na fila para votar. A fila ia na agência Lusa, naquele dia, nas eleições em que o presidente Manuel Vilarinho ganhou e salvou o nosso clube, e em cuja lista o João estava. Agora disse o João. E eu gostava de ouvir uma ou duas histórias desse momento. Como é que foi integrar essa lista, olhar à volta e pensar, eu tenho de dizer presente, o meu clube precisa de mim, tenho de integrar a lista e temos de avançar, porque senão vamos ficar sem clube. Quer dizer, foi exatamente isso. Essa preocupação era uma preocupação que nós já tínhamos. Manter o Benfica nas mãos dos sócios, para mim, isso é absolutamente inegociável. O Benfica nunca poderá deixar de ser maioritário no capital da SAD, e nessa altura colocava-se de facto esse problema. Foi uma jornada na qual eu, juntamente com um grupo de pessoas, falámos com o Manuel Vilarinho, e Manuel Vilarinho teve a coragem, quando mais ninguém avançou, de avançar e de se candidatar à presença do Benfica. Houve muito boa gente que ficou sentada no sofá. Muitos diziam que era impossível derrotar Valde Azevedo. Manuel Vilarinho teve a coragem, contra tudo e contra todos, de se candidatar e de ganhar as eleições. E depois, a partir do momento em que nós ganhámos as eleições, eu tive 2 empregos. Trabalhava na minha empresa até às 5, 6 da tarde e depois ia para o estádio, para um gabinete que partilhava com 2 colegas meus. Os gabinetes do estádio antigo não têm muito a ver com os gabinetes atuais. Sim. E, portanto, quem trabalhou lá sabe que nós trabalhávamos diretamente debaixo da bancada. Exato, é um sítio esconso. É um sítio, exatamente. Portanto, havia ali 2 elementos decorativos no gabinete, que era um radiador a óleo, onde nós nos tentávamos todos juntar à volta, e um balde, que às vezes ia mexendo em função porque aquilo havia muita umidade e que pingava. Mas foram tempos extraordinários, porque obviamente que durante esse tempo eu não via família, mas quando estamos a fazer algo que gostamos muito e que estamos a fazer algo pelo Benfica, vale sempre a pena. E, portanto, quando as pessoas agora me perguntam, eu digo que foi talvez das alturas mais felizes da minha vida. Fiz grandes amizades e tenho, enfim, este pequeno mérito comparado com aquele de Vilarinho, de ter ajudado a manter o Benfica nas mãos dos sócios. Aproveito para lhe agradecer e ao Presidente Manuel Vilarinho pelo esforço que fizeram nessa altura, e se calhar é por isso que ainda estamos aqui hoje a falar sobre o Benfica neste momento democrático. Eu também sinto que há pessoas que não percebem bem como é que a democracia funciona. A democracia é isto, é nós temos um clube, é como no país, quer dizer, temos um clube, gostamos do clube, há várias candidaturas e ainda bem, toda a gente propõe ideias, é assim que foi aquilo que o João dizia há pouco, várias ideias, e é assim que as coisas, que a discussão progride. No próximo, se calhar, no próximo domingo garantidamente estaremos cá,
não é? Sim. Vamos ver se... Não. É domingo. É domingo. Okay. Já nos ali a fazer muitos sinais. Estamos a fazer sinais. É isso. Acho que é na minha direção, sabe? É na minha direção. Cala-te e arruma isto. Acho que é isso. Domingo, pontualmente às 19h04, cá estaremos para mais um. Vamos embora. É sempre um prazer. Vamos embora. E obrigado a todos aqueles que ligaram. É um prazer estar aqui a falar do Benfica com todos e esperamos por vocês no próximo domingo. Obrigado. Muito obrigado. Opa! Já está. Já. Esta última frase.